Olá, pessoal, mais uma quarta-feira, mais um vídeo. Vamos orar, agradecer pela semana que passou, agradecer a semana que estamos vivendo, essa semana que tá bem no meio, né? Eu faço bem no meio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que chegue essa mensagem até vocês, estejam todos com saúde, estejam todos trabalhando. Essa semana temos um feriado. Apesar que pra mim não tem muita diferença. Eu trabalho, às vezes eu trabalho de sábado e domingo, não trabalho na segunda. Às vezes, eu vou trabalhando. A vantagem de ser home office, né, de trabalhar em home office é essa. Tenho o único dia meu comprometido são as quartas-feiras por conta do canal. Hoje eu trouxe um livro não tão famoso, mas ele chama Mulheres Mafiosas. Mulheres Mafiosas e Seu Mundo Criminoso, de Suzanne McNichol. Esse livro fala sobre mulheres que deixam a vida para viver a vida dos seus companheiros, que são contraventores, que são infratores. Porém, é um livro que narra essa história delas de 1930, e elas desistem daquela vida toda certinha para viver ali atrás dos ilícitos, atrás da adrenalina, atrás do glamour. Ou será que era só amor? Um livro muito gostosinho de ler, pequeno até, mas porque nós vamos vendo a evolução feminina durante toda a nossa vida, toda a sociedade, né? Porque 1930 estávamos no século 20, hoje são quase 100 anos depois, mudou. Como hoje se comportam as mulheres dos presidiários, as mulheres dos traficantes. Então, mulher continua sendo mulher. Por mais que a mulher hoje tenha mais lugar no mercado, hoje ela é muito mais dona de si, ela continua sendo mulher. Então, eu postei a música, porque como é uma música um pouco grande, para que eu cante e depois fale, a live ficaria muito extensa. E já me falaram assim, tenta fazer uma live menor. Não tenho como fazer, eu faço a live de acordo com o tamanho das músicas. Então, uma música grande vai ter uma live grande, uma música menorzinha terá poucos minutos. Então, e vamos caminhando, vamos caminhando. A música é do Raul Seixas. Eu não poderia ter um canal que fala de músicas sem falar sobre o Raulzito. Eu nasci há 10 mil anos atrás. A escolha dessa música foi proposital, até porque ela traz vários assuntos em uma música só. E eu gosto dessa parte da pesquisa, eu gosto dessa parte do estudo, eu gosto de conhecer mais, saber mais, adquirir mais conhecimento. Essa música foi lançada num álbum de 1976 e ela foi uma música composta por Raul Seixas e Paulo Coelho. Quem pensa que o Paulo Coelho começou com o Diário de um Mago está tão enganado, porque o Paulo Coelho ele vem de toda a época ali da Jovem Guarda, do início das músicas, dos festivais no Brasil. E ela foi inspirada em Elvis Presley. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmolas e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história que era mais ou menos assim. Então ali nós estamos vendo o quê? Um velhinho sentado na calçada. Entendemos que seja um morador de rua. E ele tinha uma cuia de esmolas. Cuia, muitas vezes, nos remete... pelo menos, eu penso no metade de um coco preto. Aqueles cocos marronzinhos, né? E
numa rua da cidade. Então, eles estavam numa área urbana, eles não estavam numa área rural. Então, eu já imagino São Paulo, metrópole e os pedintes. É o que me vem à mente quando eu falo essa estrofe da música. E quando você passa pela rua, que você vê um pedinte, você para. Aqui fala que pararam para ouvir uma história. Você pararia? Eles são os invisíveis da sociedade. Eles não têm nome, eles não têm rosto. Eles não existem praticamente. São Paulo tem muito morador de rua, muito. Aqui em Goiânia eu não me deparei muito, mas quando eu vou pro centro, ali onde ficam as lojas, tudo, eu vejo mais. Porém, em São Paulo, como o meu escritório ficava bem próximo à estação de trem, ali tinha morador de rua que eu já até conhecia, de tanto que eu já sabia que eles ficavam ali. Uma vez eu lembro, eu tava voltando do almoço, porque eu e a Marisa almoçávamos e sempre íamos andar nas lojinhas. Uma moça sem camisa, com os peitos assim, andando. Isso já seria um atentado ao pudor? Talvez, né? Mas porque hoje em dia tá todo mundo andando praticamente pelado na rua. E ela andava, mas dava pra ver que ela não era questão de ser moradora de rua, mas ela estava sob efeito de entorpecentes. E foi bem triste. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Cristo ser crucificado. A primeira parte da história que ele conta foi um dos atos mais tristes da humanidade, que é a crucificação de Jesus. Eu que venho de um lar evangélico, ele tinha que morrer para que ele ressuscitasse e o milagre fosse constatado da ressurreição. E ele passa por isso para que adentrássemos no tempo da graça, que é quando começa o Novo Testamento, é com o nascimento de Jesus. Porque o Velho Testamento, ele era mais severo. Quando chega Jesus, vem aquela coisa do novo, da misericórdia, porque ele morreu por nós. Ele sofreu tanto no Calvário que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele veio para esse sofrimento, mas a dor era tanta. Ele estava sofrendo de uma tal maneira que ele falou: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, quando ele está lá na cruz, ele fala: está consumado, porque ele veio para isso. A missão dele era essa, era morrer por todos nós. Então, se você... É até difícil eu falar, eu sei que eu vou receber críticas, porque eu conheço isso, mas hoje eu professo uma outra religião. Mas eu não deixo de acreditar nas misericórdias de Deus. Eu não deixo de acreditar que há um Messias, que houve um Messias. Eu acredito, mas eu exerço a minha fé de outra forma. Então, o fato... Raul, ele já começa... Então, nós percebemos aí que ele era conhecedor também da palavra. E ele fala que vê o amor nascer e ser assassinado, porque Jesus é o amor. E ele, realmente, ele foi assassinado. Tanto que quando ele tá na cruz, dizem Pilatos, para que não ficasse com as mãos sujas, ele manda escolher entre Jesus ou Barrabás. E o povo escolhe Barrabás, que era um ladrão. E Jesus, o que ele era naquele momento da crucificação? Ele era um marceneiro, né? Ele fazia móveis, porém ele falava palavras, ele era um pensador daquela época, ele era quando ele fala que quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele era uma pessoa que tentava igualar todos. E a sociedade daquela época não estava preparada para o não preconceito. Uma prostituta tinha que ser apedrejada. E Jesus fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Hoje nós vivemos isso. Não estou distorcendo, mas quando você julga um negro diferente, você está atirando a pedra no seu diferente. Quando você julga o homossexual, você está apedrejando o seu diferente. Ela foi uma adúltera.
Hoje, ser adúltero se tornou uma coisa corriqueira, normal, tanto que ele não é mais previsto como crime no Código Penal. E durante muitos anos, o adultério era crime, a bigamia era crime, ter duas famílias. O homem poderia cometer o feminicídio, que na época não tinha esse nome, contra a sua esposa, caso ela manchasse a sua honra. Existiam ainda os crimes de honra. Hoje, a sociedade evoluiu de uma tal maneira que não existe mais isso. Eu vi as bruxas pegando fogo para apagarem seus pecados. Ele dá um salto na história entre a crucificação e a era medieval, quando as bruxas, pela Inquisição, eram queimadas. Quem seriam as bruxas? Seriam as mulheres que têm dons. Hoje, vamos colocar assim, na igreja nós temos profetas que entregam, mulheres na igreja que têm dons de revelação. Dentro do candomblé nós temos a vidência. Todos esses seriam queimados pela Igreja Católica, porque esses dons para eles eram dons de bruxas, era tido como bruxaria. Por exemplo, muitas vezes na minha família, quando vai acontecer um evento importante ou tenho que tomar uma decisão, quando compram um carro, eles levam para o meu pai ungir com óleo. E nessa situação, para os católicos na época da Inquisição, seria um ato de bruxaria. Você estava fazendo uma magia para se proteger das energias negativas, para se proteger dos seres maléficos. Então, olha como cada religião ela vai colocando as coisas de uma forma diferente, e o Raul traz isso para dentro da música. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho, mais uma referência bíblica. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Ou ele já vem aqui e traz a religião do povo do Alá, essa outra religião. E ele finaliza essa estrofe: eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes, diante do espelho. E veja, né? O Pedro, pesado de boca, que sempre andou com Jesus, que foi cobrador de impostos e falava o tempo todo: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Na primeira batalha, ele negou Cristo por 3 vezes. E Jesus tinha falado para ele: antes que o galo cante, tu me negarás. Ele: jamais. E ele negou. Então, até onde a pessoa que está do seu lado, que caminha com você, ela é leal? Aqui nos remetemos a um fator lealdade. As pessoas falam: eu sou fiel. Fidelidade, lealdade é outra. Eu gosto muito dessa palavra lealdade. Eu sou uma pessoa leal. Talvez às vezes eu possa ser um pouco falsa, falar alguma coisa que não é verdadeira. Porém, a minha lealdade para com determinadas pessoas, elas sabem que é verdadeira. Pode ser que eu fique com raiva, que eu brigue com a pessoa. Pode ser que eu fique de mal, porque eu sou dessas. Eu fico de mal, eu viro a cara, eu faço birra, eu faço bico. Até eu vou falar aqui de uma pessoa que o canal já tá fazendo 2 meses e eu nunca falei dessa pessoa, que é o meu filho Reginaldo. Reginaldo de Ogum, que é o Gã na minha casa. E ele sabe da minha lealdade. E eu sei da lealdade dele. Embora tem hora que eu tenha vontade de torcer ele, mas ele é escorregadio igual um bagre ensaboado. Meus filhos morrem de ciúmes dele, eles sabem. Mas o Reginaldo, ele é sim especial para mim. Não posso tirar isso, porque eu tenho um amor de alma com o Reginaldo. E é um amor de mãe. Eu converso com ele, ele me obedece. Ele não discute comigo, ele baixa a cabeça. Nós temos E eu entrei na vida do Reginaldo logo após o falecimento da mãe carnal dele. Por isso que eu falo que a nossa... E engraçado que ele já era amigo do meu ex-marido e dos meus filhos. E eu tenho essa ligação. O Reginaldo, ele tem uma ligação... Ele tatuou o meu nome no braço. Eu achei isso de um... não é amor de homem e mulher. Eu quero que vocês entendam. É um amor fraternal. E às vezes eu desabafo com ele. E eu morro de saudade dos filhos dele, que me chamam de vó. Da Lauane, do Jorge, eu tenho muita saudade.
a vida acabou afastando, eu me afastei, na verdade, de todo mundo, mas o Reginaldo é sim um filho que eu tenho de coração, um filho especial. Eu tenho mais troca com ele do que com alguns dos meus filhos, de sangue. Talvez porque professa a mesma religião, talvez, não sei, mas nós nos entendemos. Às vezes a gente não precisa falar nada. Uma figurinha que um manda pro outro, o outro já está sabendo que tá pensando e já dá risada. Então, eu tenho essa admiração pelo Reginaldo. Ele é um menino da comunidade, ele se tornou um homem de bem, ele cresceu sem o pai, é um homem muito trabalhador, eu admiro por isso. E eu o admiro pelo caráter dele, pela lealdade dele. Será que daqui a um tempo eu também vou me desapontar com ele? Eu tenho certeza que se eu me desapontar, eu vou chamá-lo e vou falar na cara dele. Porque eu não sou dessas que fala nas costas, não. Hoje não mais, talvez num passado aí eu possa até ter entrado em algumas conversas, mas a vida me ensinou a falar na frente. E eu tô trazendo isso sempre. Então, a sua lealdade, quando Pedro nega Cristo por 3 vezes, ele foi desleal. Por que que ele negou? Porque ele estava com medo de ser preso junto. Ele pensou nele primeiro. E o caráter. E depois, quando o galo cantou, ele chorou. Mas já não adiantava mais. A profecia já tinha se cumprido. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando o sangue novo e se escondendo atrás da capa. A música toda, ele vai fazendo essa jogada de uma situação mais presente e de uma situação mais passada. E ele, quando ele fala, eu me ative mais, eu vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Você já percebeu algumas amizades vampirescas que você vai lá, você interage com aquela pessoa e depois você fica desenergizado? Eu tive várias amizades assim. E até eu perceber, demorou um tempo. Pessoas que têm o dom de sugar a sua energia. Tinha pessoas que iam na minha casa, no outro dia eu não conseguia levantar da cama. Porque essas pessoas, elas se escondem atrás de uma capa de falsos amigos, de falsos admiradores, e eles estão ali a todo tempo torcendo para que algo dê errado na sua vida. Eu vivi cercada de pessoas assim. E com um detalhe, as pessoas não têm inveja do que você tem. Elas têm inveja do que você é. Hoje eu me reconheço como uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa batalhadora, uma pessoa guerreira, uma pessoa corajosa, perseverante. São qualidades que eu aprendi a enxergar em mim. E essas pessoas talvez já enxergassem isso antes que eu mesma enxergasse. E essas pessoas ficavam ali sugando a minha energia. Eu falo que tudo é energia. Energia solar, energia lunar, a energia das águas. Então, tudo é energia. Quantas vezes eu ouvi dentro do meu Ileaxé, para assim, fique descalço e ande na terra, que a nossa energia vem da terra. Tome um banho de chuva, um banho de cachoeira. Por que que as pessoas gostam tanto do mar? E tudo isso é da natureza, são energias que nos mantêm. Não adianta falar assim, tanto que a propensão maior de depressão são nos dias mais frios, nos dias chuvosos. Eu imagino, por exemplo, na Groenlândia, que neva, que fica inverno 6 meses. Você já imaginou 6 meses sem você ver a luz do sol? Você fica totalmente desenergizado. Aí você tem uma dessas amizades vampirescas que você acha que tá fazendo tudo pra você e essa pessoa tá só ali te sugando. Às vezes ela quer sugar o seu conhecimento, às vezes ela quer sugar o seu carro, às vezes ela quer sugar a sua casa, às vezes ela quer sugar o seu casamento. Eu lembro uma vez que eu recebi uma pessoa na minha casa e, como eu disse, eu sempre fui muito... E aí essa pessoa foi até o meu quarto.
E ela deitou na minha cama, assim, de casal, e falou assim, eu deitada aqui com o Fubeca, que era o meu marido, né? E eu fiquei olhando, pensando, essa mulher tá louca? Não fiz nenhuma malcriação, e ela era separada. Eu falei, gente, a mulher tá querendo meu marido? Não cortei a amizade com ela, mas ela sumiu. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, pro quilombo dos palmares. Aqui eu vou me reportar, vi Salomão cantar seu salmo pelos ares, e vou aproveitar para falar o Salmo 23. Aquele salmo bem conhecido que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo. E eu vou parar aqui. Porque foi exatamente nesse ponto que meu pai parou o dia que ele fez uma operação no cérebro, porque ele estava com meningioma. Na época, eu vou chorar, na época o meu pai era um diácono e detectaram esse meningioma na cabeça dele. E ele ficou 40 dias internado no Hospital Heliópolis. E ele questionava demais a Deus o porquê que depois de uma vida de boêmio, de cachaça, ele estava na igreja e ele não sentia nada. E ele naquele setor de oncologia, vendo aquelas pessoas com mais diversos tipos oncológicos diferentes, e ele simplesmente não sentia nada, mas ele tinha que fazer essa cirurgia. E ele fala que quando ele entrou na sala de cirurgia, ele falou esse salmo: unges a minha cabeça com óleo. E eu acredito que Deus ungiu, porque meu pai é um milagre vivo, em todos os sentidos. E ali ele falou que mandaram ele contar 10 de trás para frente, que ele lembra do 10 e do 9, o resto. E os médicos disseram o que para minha mãe? Olha, a senhora compra fralda, óleo pro corpo, porque ele tem 90% de chances de morrer, 9% de chances de ficar em cima de uma cama, por isso das fraldas, do óleo, e 1% de chance de viver. E Deus foi tão bom com a minha família, tão bom, que ele só precisou desse 1% para devolver o meu pai para nós, completamente bom. Quando ele voltou da anestesia, voltou muito rápido. Eu acho que ele tem tanta sede de viver que o médico veio correndo, né? Porque ele abriu a cabeça, gente, de fora a fora, assim, ó, e puxaram, né? E fizeram a cirurgia. E falaram para ele assim: o senhor sabe onde o seu nome? Ele disse: Antônio Queiroz. O senhor sabe onde o senhor está? Ele disse: olha, se não me mudaram, eu estou no 9º andar do Hospital Heliópolis. O médico anotando tudo. O senhor... E foram fazendo umas perguntas. Me parece que perguntaram a placa do carro, ele não lembrava e ele ficou nervoso e ele queria lembrar. E depois ele chamou o médico e falou: lembrei. E falou a placa do carro na época. E veio a enfermeira e falou: seu Antônio, o senhor... vamos no banheiro. Ele queria ir no banheiro. E a enfermeira falou pra ele: eu vou trazer o compadre, vou trazer, sei lá, se era número 1, se era número 2. Ele falou: não vou usar. Ai, gente, olha. Eu falo pra ele: papai, o senhor operou a cabeça, o senhor ficou mais doido. Mas eu vejo, assim, milagres acontecerem. E quando eu vi Salomão cantar seus salmos, porque independente da religião, salmos, eles refrigeram a alma. O Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. O Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Então, o exercício da fé é importante, independente da sua religião. Eu vi Zumbi fugir com os negros
para a floresta, para o Quilombo dos Palmares. Aqui eu me ative um pouco, até porque hoje é dia 13 de novembro, estamos chegando no Dia da Consciência Negra, e Zumbi, ele foi um personagem muito importante na época da escravidão. Nós temos notícia de que o primeiro Quilombo dos Palmares, ele é de 1597. E ele chegou até as 20 mil moradores ali, habitantes. O Zumbi, ele era o líder do Quilombo. E aqui eu tive algumas informações assim. Tem lugar que fala que ele é de Pernambuco, que ele nasceu em União dos Palmares, por isso o nome. Tem outros que falam que ele é de Barriga, no Alagoas. E olha que coisa, ele nasceu dia 20/11 de 1655. E ele morreu exatamente no mesmo dia, 20/11 de 1695. Ele morreu com apenas 40 anos. E por isso que o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Dizem na história que ele nasceu livre, porém ele foi capturado aos 7 anos para ser escravo. E quando ele foi capturado, deram para ele o nome de Francisco e ele aprendeu português e latim. Com 15 anos ele fugiu, porque eu acredito que algumas pessoas elas já vêm predestinadas para algumas situações. Ele fugiu, retornou para Palmares, para o Quilombo dos Palmares, e lá ele se tornou comandante militar. Ele que comandava todo o Quilombo. Eu vi o sangue que corria da montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha e os soldados que sonhavam com a amada numa cama de campanha. Novamente, o Raul dá um salto histórico e coloca o quê? A Segunda Guerra Mundial, que foi o marco, nós até comentamos dela na última, que falamos sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E ali, o Hitler, o sangue que escorreu, porque o que ele fez foi um genocídio na história da humanidade. Ele começou e os Estados Unidos terminou da pior forma possível, que foi com as bombas. Quando Hitler, e engraçado que Hitler nem alemão não era, ele não passava de um manipulador. E ele vem e olha como o poder da manipulação é impressionante sobre as pessoas. A pessoa manipuladora, como o Hitler, ele manipulou uma nação e ele fez todos acreditarem que o que ele falava era certo. Por isso temos que estar muito atentos aos manipuladores que nos rodeiam. Eu tive uma experiência de quase manipulação, graças a Deus. Hoje, estudando o comportamento humano, tentando perceber algumas coisas, eu percebi a tempo essa manipulação, tratei dela com a minha terapeuta, Janine Cordeiro, que todos já devem estar cansados de ouvir falar, mas a Janine, ela pega pesado quando precisa, viu? Porque foi durante a semana, essa quase manipulação, ela me traz umas coisas bem pesadas que eu ainda estou trabalhando, porque, como eu disse, ela faz uma terapia cognitivo-comportamental, que eu acabo fazendo terapia durante a semana inteira, e manda questionário, e lê livro, e faz, mas eu gosto. Então, hoje eu consigo detectar alguns traços de narcisistas, de manipuladores, e tento me blindar disto. Aprendi a falar não, coisa que eu não fazia. Se vocês soubessem como não é libertador, você pode fazer isso? Não, acabou ali. Do que você ficar protelando. E a verdade também. Doutora, tal coisa. Não, aconteceu isso, o juiz não deu. Não tentar enfeitar essas coisas, porque a gente tenta agradar. Pra que eu tenho que agradar? Ninguém tenta me agradar. Eu tenho que ser verdadeira. E aí ele fala, viu o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu não tenho experiências com soldados, porque não vivi em tempos de guerra. Porém, quando eu trago esse livro, tem a ver até com as mulheres dos presidiários. Eu já trabalhei para alguns presos. Gente,
eu falo assim, os meus presinhos era tudo de bom, mas a família dos presos, as mulheres, elas ficam desesperadas pelos seus homens. Eu não sei o que é. Eu sei que tem um nome, porque eu já vi o Ulysses Campbell falar. Eu não me recordo agora e não marquei. E assim, as mulheres tratam eles, elas vivem em função deles. Eu tenho uma amiga de infância que ela se tornou praticamente assim uma criminosa, apesar de nunca ter sido presa, porque ela se apaixonou por um preso e a vida dela foi da adolescência para frente em função desse rapaz que hoje já é um homem. Elas vivem em função do preso, elas vão de madrugada para a porta do presídio, elas brigam com outras mulheres de ciúmes, elas fazem comida para levar, elas têm todo um cuidado ali que muitas mulheres aqui fora não têm com seus maridos. Elas têm veneração por eles. E aí eu vejo o oposto, porque o soldado tá na guerra, o que vai mantê-lo vivo? A vontade de voltar. Então ele sonha com a amada. Provavelmente é isso que os presos sentem também, quando eles tentam se manterem vivos dentro de uma cadeia. Eu li os livros sagrados de Umbanda, eu fui criança para poder dançar ciranda, e quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Quando ele fala que ele leu os livros sagrados de Umbanda, eu vou só explanar bem rápido. A Umbanda, ela é uma religião 100% brasileira. Por quê? Porque a Umbanda, ela nasceu da junção do catolicismo com o candomblé. Lembrando que o candomblé é uma religião trazida para o Brasil pelos escravos, pelos negros. O que acontecia? Os negros não podiam adorar seus deuses. Eles tinham que seguir o catolicismo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as imagens, por exemplo, de São Jorge, e aquela imagem eles deixavam oca por dentro, daí a expressão santinho do pauco. E dentro dessa imagem, eles faziam as oferendas, os pedidos para Ogum. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, São Jorge está sincronizado com o Oxóssi. Eles pegaram Nossa Senhora Aparecida, sincronizaram com Oxum. Pegaram Santa Bárbara, sincronizaram com Iansã, Oiá. Pegaram Jesus, sincronizaram com Oxaguian, Deus, com Oxá. Então, os negros, para poderem exercer a fé, eles fizeram essa sincronicidade. Com a evolução do tempo, o passar do tempo, houve o quê? Houve a junção do candomblé com o catolicismo e também do kardecismo. Muitos terreiros de Umbanda vão ter lá cirurgia espiritual, vão ter, que eu não sei muito de mesa branca, psicografia, que vem mais na linha do kardecismo. Então a Umbanda, ela é uma religião que nasceu no Brasil, já está espalhada no mundo. Se eu não me engano, na América Central chama Santeria. Como eu tenho a minha filha lá em Londres, eu sei que lá existe Umbanda também. Sei que na Itália existe também. Então, a Umbanda, ela é 100% brasileira. E ela é celebrada no dia 15 de novembro. E ele fala, né? Eu fui criança para poder dançar ciranda. Lembrando que nós estamos falando daquele velhinho sentado na calçada. O que a gente entende? Que aquele velhinho, olha quanta coisa que ele sabia. Ele era uma pessoa sábia. E ele foi criança, ele foi inocente. E quando todos praguejavam contra o fio, ele pôs a cama na varanda. Ele era uma pessoa do contra. Tanto que ele tá ali já velhinho, na rua. Eu já vi muitas histórias, muitos estudos de pessoas moradores de ruas que são crentes desviados. São pessoas que eram do santo. Aí o povo fala, o Exu que levou ele pra rua.
são pessoas que tiveram muito... Nós tivemos um caso recente, eu não sei se vocês vão se recordar, de uma mulher que tinha um problema psiquiátrico e ela transou com um mendigo. Quando foram analisar a vida desse mendigo, ele era um empresário falido. Porque as pessoas têm muito o ter hoje, ao invés do ser. E isso acaba levando a pessoa para as ruas, porque ela desanima. Eu vou contar uma passagem aqui para vocês. Eu tive uma depressão profunda, hoje eu estou ótima, graças a Deus. Mas às vezes eu conseguia ir trabalhar. E eu falava assim pra Marisa, ai, a Marisa me aguentou tanto, gente. Ai, eu agradeço tanto pela vida dela. Eu falava, bonito, eu vou te falar, eu tô de saco cheio de viver, quer saber, eu vou virar mendiga. Aí ela, você vai? Ai, gente, ela era demais. Você vai dormir no chão, no frio, sem o seu climatizador. Você vai ficar sem tomar banho. Porque eu tenho chanha de tomar banho. Eu tomo 2, 3 banhos por dia aqui em Goiás, porque é muito calor. Ela falava assim, ah, você vai, eu tô acreditando. Só que aí ela falava de um jeito, e eu começava a rir, ela falava, passou à vontade? Quem nunca, né, que pensou em jogar, vou deixar tudo pra lá, vou viver a vida, vou morar na rua, vou comer o que eu achar pra comer. Ela falava, você vai comer a comida do lixo. Ah, sim. E ela... Ah, tá. Gente, a Marisa foi tão fundamental para que eu saísse dessa depressão, se ela soubesse. E aí, quando ele fala desse... E quando todos praguejavam contra o fio, eu fiz a cama na varanda, me remeteu ao meu tio Tatão, que era o irmão mais velho do meu pai. Porque o meu tio, ele também teve problema psiquiátrico. E ele, quando tava frio, ele tomava banho gelado. Gente, o que era isso? Mas ele foi uma pessoa institucionalizada. Como ele ficou internado muitos anos num hospital psiquiátrico, ele acabou se tornando uma pessoa institucionalizada. Eu tava junto com os macacos na caverna, eu bebi vinho com as mulheres na taberna, e quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Aí ele faz tudo isso mais atual e volta lá atrás. Porque quando ele fala que ele estava junto com os macacos na caverna, ele está nos remetendo para onde? Para a era pré-histórica do homem de Neandertal. E isso, olha como ele viajava nas músicas, olha como ele era um pensador fantástico. Porque tá, ele se inspirou no Elvis Presley, tudo bem, mas junto com o Paulo Coelho, que é excepcional escritor, que talvez se o Raul tivesse vivido mais tempo, ele seria diferente, ele estaria até hoje nos agraciando com situações, com músicas maravilhosas. Ele volta lá na pré-história. E ele bebeu vinho com as mulheres na taberna. A taberna é uma coisa tão... É meio faroeste, né? Aquelas tabernas, aquelas mulheres com aqueles saiões, assim, com anágua, com bota, chão de terra. Ele faz essa alusão de viagem do lá e cá. E quando nós estamos... Eu, por exemplo, trabalhando na música, você fala, gente, como que... Olha que dom que esse homem tinha. Olha como ele era fantástico no escrever a música. E por que os macacos? Porque falam que nós descendemos dos macacos. E aí ele bebeu vinho, ali ele já era homem. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Aí ele viaja mais, ele fala assim, eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu tenho certeza que tem gente que canta essa música sem saber quem é Rapunzel. Rapunzel, aquela dos cabelos longos que ficou presa numa torre, e o que que ela fez? Ela não tinha como sair, e ela joga os cabelos para que o seu príncipe venha salvá-la. Ele traz uma história, uma fábula para uma música que ele está falando apenas de fatos reais. Muito embora tenha alguns historiadores digam que a Bíblia não é real, que ela é um livro inventado. Eu acredito na realidade dela. Como também falam que os orixás não são reais. Eu acredito na ancestralidade.
Então ele traz tudo isso numa situação totalmente filosófica dessa viagem de tempo, de verdade, de real, de ilusório, de imaginário, para fazer a cabeça dele trabalhava, e hoje a minha cabeça trabalhou nesse sentido. Hoje nós temos algumas Rapunzéis aí. Você tá presa na sua torre? O que você tá esperando para soltar os seus cabelos? Hoje tô todo mundo assim, né? Eu mesma sou uma que adora andar com meu cabelo preso, mas meu neto pede tanto cabelo solto que eu faço por ele. Presas numa torre, presas numa situação por comodismo, presa num relacionamento abusivo porque já se tornou um ciclo vicioso, presa num emprego que não dá mais, que tá te causando síndrome de burnout. Então vamos deixar de ser Rapunzel, vamos soltar o cabelo. Gente, não é soltar a franga, não. Tô querendo soltar a franga. Já tô 1 ano separada, mais de 1 ano já. Mas eu perdi como que eu vou falar? A mão da paquera. No meu tempo, as pessoas pediam pra namorar. Eu lembro uma vez que um rapaz pediu pra namorar comigo, eu falei, você me dá uma semana pra pensar? Hoje, se eu falar isso, os caras vão olhar pra mim e falar, tu tá doida, né, mulher? Então, o que acontece? Ele traz isso, vai lá ler a história da Rapunzel. Será que você precisa de um príncipe para te salvar? Ou será que você pode aí soltar os seus cabelos e viver a vida? Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. Ele finaliza a música voltando ao início, Jesus. Quando que a estrela de Davi brilhou? A estrela brilhou para guiar os 3 reis magos até Jesus Cristo. E ele termina a música nesse ponto. Então, o que eu tiro, a minha conclusão, isso não foi historiador, é analisando a música, que ele tinha uma raiz ali cristã. Dessa música, Rubem Paiva, quem não sabe, o Rubem Paiva, ele escreveu aquele livro Feliz Ano Velho. Ele tem esse é o Rubem Paiva da descendência. O Rubem Paiva lá, mais antiguinho, ele fala assim, sabem cada vez mais de cada vez menos. E aí eu vou lembrar da minha mãe. Ela fala assim pra mim, filha, você estuda demais. E até a Bíblia diz que estudar demais, ela me fala uma frase que agora me deu um branco aqui, que é um cansaço, mas eu gosto. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Então, Rubem Paiva fala essa frase, sabem cada vez mais de cada vez menos. E eu vou ler aqui uma carta que foi encaminhada para Zumbi, porque nós falamos de Zumbi lá atrás, que foi escrita pelo rei de Portugal. Porque Zumbi, ele era pedra no sapato de Portugal, porque ele queria a libertação dos escravos. E como que os portugueses iam fazer o dinheiro se eles perdessem o... Porque, ó, se você vê, o Zumbi morreu em 1695. A abolição da escravatura, ela foi assinada em 1888. Depois que ele morreu, nós passamos aí por quase 200 anos para que houvesse abolição. Então, era uma briga interminável entre aqueles que eram escravos e aqueles que não queriam ser escravos. Porque ali já estavam... Porque o Brasil foi descoberto em 1500. 22 de abril de 1500. Então, ali nós tínhamos mais de 160 anos, quando o Zumbi nasce, já de escravidão. Já tinha descendentes brasileiros natos que não queriam mais essa vida. Então, foi para vocês verem que a escravidão durou muito tempo. E aí, o rei de Portugal manda uma carta para Zumbi assim: eu, El Rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado. Convido-vos
a assistir em qualquer estância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus fiéis súditos, sob minha real proteção, do que fica ciente meu governador, que vai para o governo dessa capitania para que o cumpra e guarde. O rei de Portugal, primeiro que ele foi soberbo demais aqui na carta. Ele já fala que ele tá perdoando Zumbi. E eu fico imaginando Zumbi recebendo a carta pensando, perdoando do quê? Eu pedi perdão para quem? E ele, dos excessos que ele praticou. Quando ele queria a liberdade dos seus iguais, para o rei era excesso. E ele fala assim, e o rei convida Zumbi para que ele fosse em qualquer lugar, com a família, com os filhos, com os capitães, e que eles seriam livres, porque eles estariam ali como convidado. Porém, eles teriam que ir como fiéis súditos, submissos ao rei. Olha que contradição essa carta. Vão livre, mas são meus súditos. Vírgula, e ele fala, sob minha real proteção, ou seja, eles não estavam livres do perigo. Real, porque era uma monarquia, a realeza comandava. Do que fica ciente meu governador, ou seja, a instância que ele resolvesse aparecer, o governador teria que estar ciente que ele estava sob a proteção do rei. Mas o que aconteceria? Lógico que eles prenderiam todo mundo e levariam à presença do rei. E provavelmente Zumbi seria morto, como foi, porque ele foi decapitado, sua cabeça foi exposta em praça pública e ele morre ali aos 40 anos. Ele voltou aos 15, ele lutou 25 anos pela liberdade dos seus iguais e não conseguiu, porque nós fomos ter isso apenas lá em 1888. A música, ela é bem boa para um estudo. E o Raul, infelizmente, eu lembro o dia que eu fiquei sabendo da morte, eu estava trabalhando e eu entrava no serviço às 7 horas e eu escutava a rádio 89, a rádio do rock. E aí começou a tocar, essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei o dia em que a terra parou. E nessa parte da música, o locutor entra e fala, e hoje a terra parou pro nosso Raul. Eu lembro que eu chorei. Foi um dia inteiro de músicas do Raul. O Raul, infelizmente, ele perdeu toda essa genialidade para o álcool. No final da sua carreira, eu me recordo de um show que ele foi fazer no Aramaçã com o Marcelo Nova. Olha a energia vampiresca. O Marcelo Nova, ele foi um cantor do Camisa de Vênus, que era uma banda de pop rock da minha época. E ele se junta ali, ele se aproxima do Raul. O Raul já num estado muito debilitado. E ele acaba até lançando um disco na rabeira ali do Raul. E o Raul ali, não sei se antes ou depois ou durante essa amizade, ele acaba tendo contato com as drogas e o Raul não suporta. O Raul, ele foi internado no Bezerra de Menezes, eu tenho isso igual com ele, porque eu também fiquei internada no Bezerra, que é uma clínica psiquiátrica. Não tenho vergonha de falar, porque como eu disse, eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu tive problemas psiquiátricos por conta de uma depressão e uma síndrome do pânico severa. Mas ainda bem que eu tive a chance de estar aqui hoje e o Raul não teve. Mas ele acabou se tornando uma lenda. Eu gosto muito de várias músicas dele, Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Tente Outra Vez. São inúmeras as músicas, o Trem das Sete. São inúmeras as músicas que eu gosto do Raul, não sei se terei oportunidade, mas essa eu achei historicamente muito boa para trazer aqui para o canal. Quero agradecer a vocês
Olha, vamos compartilhar, porque a minha última live, olha, eu tô fazendo essa hoje porque eu sou perseverante, porque ela teve menos de 100 visualizações, sendo que todas as outras eu bati esse número. E eu gostaria muito que vocês curtissem, compartilhassem, ligassem o sininho, se inscrevessem no canal. Como eu disse, eu adoro fazer o canal. Eu paro um dia da minha vida para me dedicar a esse hobby. E eu estou aprendendo tanta coisa. E acredito estar ensinando também. Espero que ficou um pouquinho mais extensas que as anteriores. Continuo no meu curso de oratória. Perceberam que eu melhorei um pouco, né? Tenho tido algumas conquistas profissionais. Tenho tido algumas conquistas pessoais. E assim é a vida, né? Um dia em cima, um dia embaixo, mas tudo que Deus faz é bom. E não se esqueça, não importa o momento que você está vivendo, se ele é bom ou ruim, isso vai passar. Vou mandar um beijo especial para Nádila, que trabalha aqui no prédio, que a gente dá muita risada juntas. E ela é uma moça muito esforçada, muito dedicada, muito boazinha, muito educada. E que bom que o meu círculo de amigos está aumentando. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Bença mamãe, bença papai. Semana passada eu bati a mão, não consegui falar tchau para vocês. Deixem aí o feedback para que eu possa estar sempre melhorando. Beijos.